Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o Sexta de Casa. A nossa expectativa é que a reflexão da Palavra de Deus traga edificação para você e toda a sua família. A sugestão é que você chame agora as pessoas aí do seu lar, da sua casa, para que acompanhem essa breve reflexão da Palavra de Deus e assim vocês sejam edificados com esta palavra do Senhor, que é viva e eficaz e certamente traz bênção para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero compartilhar com você hoje o texto de Mateus, no capítulo 4, um texto conhecido que fala sobre a tentação que Jesus sofreu e algumas lições preciosas que nós podemos extrair aqui da palavra do Senhor. Mas antes de compartilhar com você sobre esse texto bíblico e orarmos juntos, eu gostaria de pedir a sua ajuda, você que é membro da Sexta Igreja, para que nos ajudasse orando e também contribuindo financeiramente para a construção do edifício de educação cristã. Veja aí a imagem, neste terreno, se Deus permitir, nós construiremos o edifício de educação cristã para abrigarmos aí os nossos filhos, netos, os jovens, os adultos, enfim, nós tenhamos espaço adequado para o aprendizado da palavra de Deus. Esse é o desejo da liderança da igreja, é o grande desafio que nós, membros da igreja, temos, que é a construção de salas para a escola dominical, sempre é um grande desafio, né? Salas amplas para as crianças, adequadas para o aprendizado da palavra de Deus. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Para isso, nós precisamos orar para que Deus nos dê força, nos dê saúde, nos dê os recursos. Então vamos orar por essa construção, por esse grande desafio, né? E você que é membro da igreja, contribua também financeiramente. Além de orar, contribua. Veja aí como você faz isso. Você entra no site, né, sextaigreja.com.br/contribua. Você faz o seu cadastro ali, um site seguro. Você pode contribuir de várias formas. Você pode gerar um boleto, você pode fazer transferência, você pode usar o CNPJ da igreja e passar um Pix, né, que é uma forma nova agora de fazer transações financeiras. Você pode fazer uma oferta pelo seu cartão de crédito, ou seja, esse ambiente aí, o site sextaigreja.com.br/contribua é uma forma prática, segura de você se envolver. Então, tendo condições, participe conosco, nos ajude nesse projeto, grande projeto que é a construção do edifício de educação cristã. Faça isso. Amanhã nós teremos uma programação especial, 19h30, com os jovens da nossa igreja. Essa programação será online apenas. Então, aqui pelo nosso canal do YouTube, você que é jovem ou mesmo qualquer pessoa querendo participar do trabalho com a mocidade, amanhã, então, 19h30, uma live aí com a mocidade. Então, vamos para a chamada da série de mensagens que eu tenho ministrado todo domingo. E em seguida eu volto para meditarmos aqui na palavra de Deus. Não sai daí, eu volto já. Muito bem, de volta aqui com o nosso Sexta de Casa. Eu vou ler aqui na Palavra de Deus,
no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair ou que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, só a ele servirás. É um texto conhecido, né? Fala sobre a tentação que Jesus sofreu antes de começar o seu ministério público. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo o conduziu para aquele momento de prova, necessário momento de provação. Então o Senhor Jesus teve que passar por aquele momento, passou, venceu, e aí ele assume o seu ministério público, pregando a palavra e tudo mais. E depois também o seu ministério particular, quando ele chama os seus discípulos e começa a ministrar exclusivamente aos seus discípulos. Evidentemente que essa tentação que Jesus sofreu, ela está na palavra para que a gente entenda como também devemos vencer as tentações que vêm sobre nós. Alguém poderia pensar, mas o Senhor Jesus venceu porque Ele é o Deus conosco. Não, não. O Senhor Jesus venceu essa tentação, não simplesmente, como se fosse simples isso, mas não foi porque Ele é divino, Deus conosco. Ele venceu Satanás com aquilo que todo crente tem. Todo crente, por mais simples que seja, ele tem condições de vencer o inimigo como Jesus venceu. O Senhor Jesus não usou do poder divino que ele tinha para vencer Satanás. Ele venceu Satanás por aquilo que o Espírito Santo de Deus já deu a todos nós. Ele venceu Satanás com o poder que há na palavra de Deus. Ele usou e venceu através da palavra. Por isso ele diz, está escrito, e não usou de poder que ele tem como Deus, que poderia acabar com aquilo ali naquele momento, mas não. Ele se submete à tentação e vence Satanás através da palavra. Então todos nós podemos vencer o inimigo das nossas almas como Jesus venceu. Como? Pela palavra. Então, são áreas específicas que Satanás tentou a Jesus. Veja, por exemplo, na área física. Ele tenta Jesus nessa área física, quando oferece para Jesus pão, estando Jesus com fome. Qual que é o princípio estabelecido aqui? É que Satanás vai nos tentar nas nossas necessidades. As nossas necessidades são legítimas. O Senhor Jesus estava com fome, e nada mais justo e natural do que matar a fome. Então está aí o pão. Transforme essas pedras em pães e você terá resolvido a sua necessidade. A necessidade é legítima, mas a forma que o inimigo das nossas almas queria que Jesus suprisse a necessidade, não. Por isso o Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas da vontade, da palavra que sai da boca de Deus. Então nós seremos também tentados. Tentação na área física, para suprir as nossas necessidades físicas, biológicas.
vamos passar por tentações. Então, muitas vezes o inimigo das nossas almas vai tentar uma pessoa para satisfazer algumas necessidades físicas que ele tem, mas de uma maneira ilegítima. Então, nós temos necessidades, só que como nós vamos suprir a nossa necessidade, que é a questão. Então, uma pessoa fala assim, eu tenho necessidade de ter um relacionamento físico com outra pessoa. É legítimo, mas a questão é como que você vai suprir essa necessidade que você tem. Então nós temos necessidades físicas, mas nós precisamos supri-las de acordo com aquilo que sai da boca de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Jesus poderia mesmo, tinha poder para fazer isso, transformar pedras em pães. Só que ele não faz isso, porque a necessidade que ele precisava suprir não seria daquele jeito. Você tem necessidades, você vai ser tentado nessas necessidades que você tem. Como que você vai suprir essas necessidades? É esta a questão. Mas Satanás também nos tenta não só nas questões físicas, mas nas questões emocionais. Também somos tentados na área emocional. Veja o que Satanás diz aí no versículo 6. Se tu és o Filho de Deus. Então a dúvida da nossa identidade, a dúvida que o inimigo lança no coração e quer que a gente viva essa confusão de identidade, ele diz para Jesus, olha, quem você é? Você é o Filho de Deus? Será que você é o Filho de Deus? Então as dúvidas, elas trazem problemas para nós, problemas emocionais. Quantas vezes nós enfrentamos dúvidas porque ficamos emocionalmente afetados por causa dessa dúvida e pessoas começam a ficar, inclusive, doentes por causa disso. Existem várias tentações que podem vir sobre nós e que afetam a nossa vida emocional. Esse tempo de pandemia, por exemplo, quantas pessoas, quantos de nós não se vê prejudicado emocionalmente por causa dessa situação? Fica irritado, fica com falta de paciência, praguejando, com medo, com terror, às vezes até com divisão na família, divisão, polarização, um punhado de coisa. Isso vai afetando a gente emocionalmente. Como a gente vence essa tentação que sobrevém sobre nós? Na área emocional, se a gente ler no versículo 7, a gente vai vencer com sabedoria. A palavra de Deus diz assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como que a gente vence isso? Crendo em Deus, sabendo que Deus é soberano, buscando e exercendo a sabedoria de Deus na nossa vida. Bom, mas tem uma terceira área que Satanás tentou a Jesus e tenta a todos nós. Eu já falei da área física, emocional e agora principalmente da área espiritual. Versículo 9, Satanás agora vai para o lado espiritual. A quem adorar? Satanás queria que Jesus o adorasse. Então também somos tentados a adorar gente, coisas, e assim cometer o pecado da idolatria. Nós devemos adorar somente a Deus. Nós não podemos adorar ninguém, nenhum objeto, nada, ninguém, a não ser Deus. Então há uma tentação também na área espiritual, quando nós somos levados a adorar coisas ou pessoas que não seja o Senhor. Somos tentados também nessa área. Muitas pessoas sucumbem diante dessa tentação. Adoram coisas materiais, adoram a elas mesmas, adoram o seu trabalho, adoram a sua religião, adoram pessoas, adoram. Ou seja, no primeiro lugar da vida delas não está o Senhor, no primeiro lugar está o dinheiro, está o trabalho, está o entretenimento, está o lazer, está a religião, e nada disso pode estar em primeiro lugar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, e essas outras coisas, elas virão talvez na nossa vida, porque elas não são e não ocupam o primeiro lugar. Elas serão acrescentadas mediante a graça e a misericórdia do Senhor.
Então nós precisamos vencer as tentações. Como que vencemos? Pela fé no Senhor Jesus. Nós vencemos crendo na soberania de Deus, vencemos conhecendo a palavra do Senhor. Então todos nós somos tentados, né? Lógico, não é pecado ser tentado, né? Todos nós somos. Então até o Senhor Jesus foi tentado, veja, eu acabei de ler aqui na palavra do Senhor. Então tentação acontece, mas como que nós vamos vencer a tentação? A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o conhecimento. Fé é conhecimento da palavra de Deus. E assim nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. E como se não bastasse, além de ser tentado pelo inimigo das nossas almas, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Ou seja, nós muitas vezes somos algozes contra nós mesmos, ou seja, a tentação parte da nossa própria cobiça, da nossa avareza. Nós tentamos a nós mesmos, o inimigo que está dentro de nós mesmos. Então, nós sofremos tentações interna e externa, e nós precisamos vencê-la. Como? No Senhor Jesus, a vitória no Senhor Jesus. Por isso que a leitura da palavra de Deus, a oração, que parecem ser coisas simples, mas não é. Você sabe, a gente tem dificuldade com isso, né? Eu fico preocupado comigo mesmo por causa disso. Nós precisaríamos e precisamos ser mais disciplinados com a leitura da Bíblia e com a oração. E não podemos nos acomodar com isso. A gente tem que estar consciente e buscar fazer isso, porque são alimentos para a nossa alma. Bíblia e leitura da palavra de Deus e oração. São coisas fundamentais para que nós nos fortaleçamos e assim vençamos as tentações. Tentações materiais, né? Físicas, tentações emocionais, tentações espirituais. Está registrado na palavra de Deus, ele venceu, dizendo, está escrito, está escrito. E o inimigo das nossas almas teve que bater em retirada, e o Senhor Jesus então foi servido. Deus, as necessidades dele foram supridas ali. A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então vamos confiar no Senhor Jesus, que ele sempre providenciará para nós aquilo que nós temos necessidades, na área física, na área emocional e na área espiritual. Vamos seguir firmes em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, tenha um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor agora, vamos orar pela dona Sebastiana e a sua família, pedindo o consolo de Deus. Vamos orar pela vida dos céus também, a família, pedindo que Deus dê consolo para ele e a sua família, pelo passamento do Célio. Vamos orar, vamos pedir a boa mão do Senhor sobre esses irmãos e tantos outros cujos nomes têm nos chegado aqui. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela bênção de crer em Ti. Eu peço que o Senhor coloque a sua boa mão sobre as famílias desses irmãos que estão agora nos acompanhando. Cada família seja abençoada pelo Senhor, cada família da Sexta Igreja, que o Senhor console a vida, o coração da dona Sebastiana e de toda a sua casa. Abençoe também o Célio, abençoe, ó Deus, a vida do Gilberto Bessa e sua família, também consolando o coração. Ó Deus, pedimos que o Senhor coloque a sua boa mão sobre o Éder e todos os familiares da dona Joana, que o Senhor também os fortaleça, os console a cada dia, Senhor. Pai querido, peço que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe a Sexta Igreja nos projetos que ela tem pela frente. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude para que vençamos esses obstáculos e, de fato, consigamos construir o edifício de educação cristã. Abençoa, Deus, o reverendo João, que se recupera da cirurgia no joelho. Que o Senhor também o abençoe, a ele, a dona Olga. Cuida, Senhor, desses teus servos, dando a eles a bênção da saúde, Senhor. Fica conosco, tem misericórdia de nós, cura aqueles que estão doentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Cura, Senhor, põe a sua boa mão sobre a vida de cada família. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados irmãos. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus.